Quando cada um de nós muda o nosso olhar, a nossa maneira de estar no mundo, tudo começa a mudar à nossa volta. Mas eu quero que o mundo mude, não eu. Que era sempre a minha questão, as outras não estão fazendo, não está sendo certo. Ela dizia, é você que tem que mudar. Eu acho importante, as pessoas não estão se questionando muito, elas recebem as coisas assim, e quem está nos ouvindo agora, questionem-se. O que elas estão falando faz sentido, não faz sentido? Converse com os amigos sobre isso. Eu acho que o diálogo é tão importante, né? Olá, sejam bem-vindos para mais um bate-papo do nosso podcast. O que é estar presente de verdade? Como podemos encontrar paz em meio ao caos e cultivar a consciência no dia a dia? Hoje, no podcast Alma Talks, na temporada Filosofia para Viver, temos a alegria de receber uma convidada muito especial. Ela que é monja zen budista, escritora e palestrante, Monja Coen. Seja muito bem-vinda, monja. Muito obrigada, professora. Espero que a gente possa ter um bate-papo que seja aí útil para o pessoal que nos ouve. A ideia é essa, não é? Sim. Que as nossas ideias possam inspirar as pessoas, que possam facilitá-las a enfrentar os problemas do dia a dia. Essa é a função da gente estar no mundo passando os nossos ensinamentos, não é? Isso que não mesmo. são nossos, na verdade, né? Somos só emissários. Exatamente. Nós vivemos de tradições muito antigas, né? Tornando acessível às pessoas de hoje. Com certeza, e também espero que eles passem adiante, né? Sim. Que não sejamos só nós, que cada um que recebe alguma coisa útil passe adiante, que seja um transmissor dessas ideias pelo mundo afora. É isso mesmo. Nós temos essa expressão no budismo, receber é transmitir. Não pode parar na gente, né? Nós costumamos dizer isso também, que numa corrente, se você é meio elo, você não fica preso na corrente. Para você ser um elo completo, você tem que aceitar transmitir aquilo que você está recebendo. Que coisa boa. Bom, nós temos aqui algumas perguntinhas, não é? Mas a ideia é que seja um bate-papo bem espontâneo, que a gente possa conversar. A primeira pergunta é: qual seria a sua concepção de felicidade? O que é um homem feliz, segundo a sua opinião? Bom, primeiro eu não acredito que exista um estado de felicidade permanente contínuo. Acho que a gente tem momentos de contentamento, de alegria, de percepção e de bem-estar. O que Buda falava muito é sobre o contentamento com a existência. E esse contentamento independe se temos sucesso ou fracasso, se ganhamos ou perdemos, se temos saúde ou doença, mas poder apreciar cada instante da vida assim como ele se manifesta. Porque sempre temos a impressão que a felicidade é um contínuo, né? Mas existe um contínuo meio descontínuo, porque tudo que fica muito igual é como se fosse fazer um eletroencefalograma, se ficar tudo retinho é porque é o fim, né? Exatamente, essas oscilações é que tornam a nossa vida mais interessante, né? Então, ser feliz ou encontrar a felicidade, um estado de plenitude, é poder fluir com o fluir da vida, das emoções, mas não ser controlado por elas, porque muitas pessoas são controladas pelas suas emoções e acabam agindo muito impulsionados ou provocados por outras pessoas ou pelos seus próprios sentimentos. Mas você reconhecê-los e saber como usá-los. Acho que dá mais tranquilidade. É mais um estado de tranquilidade que eu acredito. Nós costumamos dizer na filosofia que é um estado de estarmos quites com a nossa própria consciência, né? Então. Vivendo coerentes com aquilo que somos. Isso. Estoicismo, que é uma escola que hoje está muito na moda, eles diziam que existem coisas que dependem e coisas que não dependem de nós. E aquilo que depende de nós, seja lá o que for que aconteça, sermos coerentes com os nossos princípios. É isso. Estar quites com os nossos valores, os nossos princípios. Eu acredito que nós somos os grandes julgadores de nós mesmos. Tudo que nós fazemos, falamos e pensamos, nós sabemos. E se sabemos e não estiver coerente conosco, nós não ficamos bem. Nós vamos ficar em instabilidade. Mas se é coerente com nossos princípios e valores, nós ficamos bem, mesmo que possa não dar certo. Então, independe muito da opinião dos outros, mas também dependemos da opinião dos outros. Por mais que a gente diga, não tem nada a ver com o que os outros pensam, não é bem verdade assim, né? A gente sempre está esperando um retorno daquilo que estamos fazendo e falando e pensando e transmitindo.
É interessante, não é interessante, alguém se interessa ou não, porque você não fala com uma pessoa que não está interessada em você, né? Eu vou falar, não, não quero te ouvir, não quero te ouvir, poxa, que pena, né? Mas eu acho que esse estado de plenitude, de coerência consigo mesmo, né? Isso, com certeza. Agora, nós somos influenciados pelos outros, somos sensíveis ao que os outros pensam, mas eu acho que a gente tem que ter cuidado com aquela coisa de querer ser amado a qualquer preço, né? Ah, isso é De tal verdade. maneira que a aceitação do outro determine o que eu vou fazer ou não vou Sim, fazer, uma coisa tão comum nos tempos de mídias sociais, né? sim, sim. Ou seja, necessito da aceitação alheia a ponto de profanar minha própria identidade Isso, para poder pertencer, para poder somar, para poder ecoar com o que todo mundo pensa. é verdade. E aí é um ponto realmente nevrálgico, né? Tem que prestar muita atenção. O que eu estou fazendo, o que eu falo, o que eu penso, é realmente o que eu falo e penso está de acordo com o que eu estudei, o que eu acredito, ou estou fazendo para agradar? Porque Hum. quando eu faço para agradar, ele soa imediatamente falso, né? E quem ouve percebe isso. E aí não é que a gente não possa agradar os demais, né, mas tem que ter um critério seletivo de saber o que deve ser agradado e o que não. É. Eu costumo dizer que tem certas pessoas que preferem ir para o abismo com a multidão do que se salvarem sozinhas. Sim. Uma necessidade de aceitação tão grande que abrem mão de tudo. É. A gente tem que ter um certo cuidado com É, isso. isso existe sim. A gente tem visto nas mídias sociais, em muitos atores e atrizes, músicos, que eles querem ter só essa grande aceitação pública, né? E muitas vezes ficam tristes, infelizes, solitários, porque não é uma relação verdadeira, né? De afeto verdadeiro, de amizade verdadeira. É mais o meu ídolo que está ali em cima e que eu admiro com tanta profundidade que nem sei me contactar direito, né? E que vantagem eu tiro dessa presença, né? Quando a gente sai desse lugar, o que eu vou ganhar com isto? Que vantagem eu vou ter? Mas o que eu tenho a oferecer? Eu acho que dá mudança da relação, né? É, essa questão do que eu tenho a oferecer é muito importante. Hum, Uma pessoa que se coloca numa posição de destaque social deveria ter uma grande responsabilidade sobre o sim, que ela multiplica, né? isso. Sobre o que ela passa adiante. O que fala, o que pensa. Poucos dias atrás, o presidente da França não teve uma cena dele Sim, saindo. isso foi crítico, né? Não Todo foi? O mundo. que é isso? A esposa dele. A gente fala que interessante, né? Mas aí tem uma coisa. Há muitos anos atrás, a Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip vieram ao Brasil. Foi até em Brasília. Eu era jornalista na época, fui lá. E o Príncipe Philip era meio paquerador, assim, ele ficava perto das moças e se emplumava todo, né? E a Rainha Elizabeth vinha ao lado dele e só ficava ao lado dele. Eu achei isso tão interessante, porque eu era, quando jovenzinha, era muito ciumenta, brigava com os meus companheiros, né? Olhou para alguém, falou com alguém, e de repente eu falei, não, tem uma atitude que nós podemos tomar que é diferente, é só a presença. E por que foi importante para mim isso? Porque eu tinha 19 anos nessa época, e a gente tem a impressão que pessoas muito conhecidas, um rei, uma rainha, não teriam os sentimentos da plebe, da pessoa comum. E, de repente, você reconhece, somos humanos e somos iguais na nossa humanidade, nos nossos sentimentos, nos ciúmes, na preocupação, no cuidado. Né? Não é porque é rainha que não sente isso. Achei Uhum. muito bom. E na semana anterior eu tinha ido numa comunidade muito carente, tinha uma senhorinha que morava naquela época, as casas das comunidades carentes eram de tábuas, né? De papelão, de tábuas, e ela tinha uma latinha de leite ninho que ela aquecia num carvãozinho para fazer um feijão para uma criança ali do lado, e tinha um cheiro muito particular dessa casa. Eu falei, como é que eu vou escrever sobre o odor dessa casa? Porque foi o que mais me impressionou. A mistura de odores daquela pequena casa de chão batido. E no dia seguinte eu estou com a Rainha Elizabeth e eu falei, é o mesmo ser humano, com sentimentos semelhantes, né? Uhum. Necessidades não idênticas, mas semelhantes. E vá se saber quem é que tinha mais a ensinar para a humanidade, né? Não é? Qual das duas? Não é mesmo? É isso aí. É isso mesmo. Seria muito interessante uma sociedade onde a gente tivesse pessoas em destaque, que tivessem alguma coisa moral, psicológica, espiritual, exemplar, né, para ser Sim, copiada pelos demais. é verdade. Tem um filósofo chamado Epiteto, que é um estoico, que ele dizia que as sementes de grandeza do homem necessitam de uma imagem para florescer, germinar.
Seria muito bom que houvesse uma imagem de uma pessoa que fosse Sim. inspiradora. Um exemplo, uma inspiração a ser seguida, né? Com certeza. Bem, uma outra questão que o materialismo, que é tão forte no nosso mundo atual, a senhora acha que atrapalha a realização humana? O que a senhora pensa sobre o materialismo dos nossos dias? Existe uma ênfase muito grande em ter coisas, né, e demonstrar que você precisa ter recursos materiais para ter alguma importância social no mundo, né? Eu me lembro de uma senhora, tinha um evento de CEOs na Bahia, me convidaram para fazer uma pequena conversa com as esposas dos CEOs. Só tinha uma que era CEO mulher, o resto eram todos homens. E uma delas veio dizer para mim o seguinte: pois é, monja, eu tinha um trabalho social muito interessante, mas quando meu marido acessou a essa posição, eu vi que as outras senhoras não se interessavam pelo que eu fazia. E eu comecei a comprar roupas como as delas, e óculos de grife como as delas. E eu me senti uma farsa, porque eu tinha um interesse social tão diferenciado. Eu falei, mas não foi uma maneira de você ser acolhida também? Não foi uma maneira delas reconhecerem você como semelhante? Porque senão você ia ser outra pessoa estranha, esquisita. Ela não tem os óculos que a gente tem, não tem, né, as roupas que a gente tem. Então, nesse momento, se você usa isto para você poder trabalhar com elas e levá-las ao social, que é o que você se interessa, então tá certo. Mas se você se perder nisso e ficar comparando os meus óculos com os outros e quem é que comprou mais caro, aí você se perde. Então você pode usar os meios materiais para alcançar determinados objetivos que sejam maiores do que só os materiais. Mas ficou-se limitado pelos materiais, perdeu uma oportunidade maravilhosa de ser humano, que pode cuidar de outra forma, desenvolver o intelecto, pensar, refletir. Não é isso a filosofia? Pensa, gente, tem que pensar. Não tem que concordar com tudo, mas pode escolher pensadores, não é isso? Eu gosto muito de uma frase de um pensador indiano, Swami Vivekananda, que ele dizia que quando as coisas materiais são meios e Deus é o fim, você é um espiritualista. Agora, quando as coisas materiais são fins e Deus é o meio, você é um materialista. É isso aí. É muito comum que a gente tenha esse tipo de experiência dentro da sociedade, né? Sim. Deus é um meio, um patrocinador dos nossos ganhos materiais, da nossa Sim. fama, da nossa projeção, ou seja, das nossas ambições pessoais. Ele não é um fim em si. Ele é um ser que patrocina essas coisas. Por muito que se pareça ter um contato com o sagrado aí, há, na verdade, um grande materialismo disfarçado, né? Uma manipulação do espiritual para fins que, na verdade, são muito materiais. É verdade. E a nossa é uma sociedade que dificilmente tem o sagrado como fim. Né? Sagrado não com um sentido antropomórfico, mas com um sentido de ser emissários do bem, ser emissários do amor, para que ele se manifeste no mundo. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Não pode ser o nosso fim o material, né? Ele pode ser um meio da gente atingir e poder estudar, pensar, refletir, falar, conhecer, né? Desenvolver a capacidade humana. Muito jovenzinho eu comecei a me questionar qual o sentido da vida, o que estávamos fazendo aqui. Eu lembro que um dos autores que me impressionou muito foi Nietzsche. Eu não lembro nenhuma frase do que eu li. Eu li vários livros dele, mas aquilo me transformou. E eu acho que isso é muito importante, a gente perceber que você lendo um autor e você se questionando sobre o sentido da vida, o que estamos fazendo aqui, o que é vida, o que é morte, qual o objetivo dessa existência, como é que eu posso usar? Eu lembro que eu discutia, minha mãe era uma pessoa que eu admirava muito, eu gostava muito dela, e um dia eu estava furiosa com ela. Eu disse, mamãe, como é que eu posso ter raiva de alguém que eu amo? E foi aí que começou o meu desvendar do que é isso, amor e ódio. O que é vida e morte? O que estamos fazendo aqui? Para que serve a vida? Minha família era católica, eu parei de ir à igreja, falei, não entendo. Não entendo a missa, não entendo o que estamos fazendo lá, não sei o que é Deus, do que vocês estão falando. Minha mãe era católica, apostólica romana, acreditava em Deus. Eu falei, eu não sei que Deus é esse que você acredita, mas a pergunta ficou lá dentro por anos e anos e anos. E comecei a ler muito, pesquisar muito, até que finalmente encontrei o Zen. E no Zen budismo eu encontrei um nicho, um lugar onde as minhas perguntas eram respondidas
de uma forma muito sutil e mais profunda, não só intelectual, mas de uma vivência toda corporal do que a gente fala do samadhi, da identificação com o todo, de perceber-se ligado a tudo, a todos. Não apenas entender que estamos, mas sentir. E eu lembro uma frase que me impressionou muito nessa época, era um professor meu, era em Los Angeles, na Califórnia, em que ele disse, tinha uma senhora que teve um retiro, e um professor, um dos monges zen, gostava de, no final do retiro, dizer, esta pessoa se iluminou nesse retiro. E tinha uma senhorinha japonesa que estava lá, e ele chamou ela na frente de todos e disse, ela se iluminou, veja o poema que ela fez. E o poema dela era o seguinte, o galo cantou cocoricó. Acabou. É a presença absoluta no presente. Sem nada extra, sem floreios, né? O galo cantou. E cocoricó em japonês é kikuka, kikuka. E kikuka também quer dizer, você ouviu, você ouviu? Não é interessante? É um jogo de palavras. Palavras, sim, um né? trocadilho. Quer dizer, quem é que estava em meditação e ouviu o galo cantar? Ou será que estava tão perdido em si mesmo, em outras coisas, que não percebeu que o galo cantou? É o estar presente no agora. Carl Jung ele costumava falar corpo e mente juntos, sempre. É isso. É a vida plena no momento em que a gente está. A senhora acredita que é possível ser um espiritualista sem ter uma religião? O que é ser um espiritualista? Eu acho que a procura... Eu conheci um autor que chama Francesco La Torralba, de Barcelona. E ele escreveu um livro que se chama Inteligência Espiritual. E ele vai dizer que a inteligência espiritual é uma coisa comum a toda a espécie humana. Todos os seres humanos têm uma procura pela espiritualidade, que é mais ou menos isso, qual o sentido da vida, por que estamos aqui, o que é vida e morte, tem morte após a vida após a morte, essas perguntas básicas que todos nós, em algum momento da vida, fazemos. E diz assim, isso é inteligência espiritual que é comum a todos nós. Alguns têm inteligência mais para matemática, para as artes, para a literatura, para a música, mas a espiritual é comum a todos. Isso independe se eu sigo uma tradição formal, se eu sigo uma religião específica. Mas o que muitas pessoas fazem é colocar essas perguntas embaixo do tapete, porque às vezes não conseguimos as respostas com clareza, demora, não é rápido. E muitas vezes, não vou pensar sobre isso porque é difícil, é complicado, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ser famoso, vou fazer outra coisa. Mas as perguntas existenciais, elas estão lá, que são as espirituais. Então a espiritualidade, para mim, ela está muito conectada com a nossa existência, com o sentido da existência. E isso é comum a todos nós. E alguns vão seguir. Existe uma crítica muito grande dentro das próprias tradições espirituais, como elas podem não permitir a pessoa acessar níveis mais profundos, porque também podem ficar presos na superfície da religião. Eu pertenço a este grupo religioso, eu tenho que fazer o que este grupo religioso diz para eu fazer, mas eu entendi? Faz sentido para mim? Na minha vida eu sou capaz de praticá-lo? Eu posso decorar algumas frases inspiradoras, maravilhosas, mas eu vivo isto? Eu vivencio? Tenho coerência com isto? E para mim, às vezes, é mais importante as pessoas que são coerentes com os ensinamentos do que apenas dizer eu pertenço a tal ordem religiosa. Cumprir mecanicamente ritos formais vazios, né? Exatamente. Porque até os ritos podem ser vazios, se é uma obrigação. Agora é a hora de eu rezar, eu vou rezar, tá, rezei, mas estou pensando em outra coisa. Pode até ter aquele momento de prece verdadeira, né? Havia um filme japonês que era sobre isso. Tem uma ordem japonesa que chama Terra Pura, e acredita-se no Buda Amitabha, que é o Buda da luz infinita, e que Buda Amitabha, se você fizer uma prece a ele, um mantra Namo Amida Butsu, de todo o coração, Nembutsu, né? o Nembutsu, ele leva você para a Terra Pura. E tinha uma senhora que foi muito religiosa a vida toda, então no momento da morte, dizem para ela, o que a senhora quer levar desta vida? Ela quer levar o meu Nembutsu. Mas então a senhora escolha, de todos os Nembutsus que a senhora fez, um que fosse verdadeiro. E ela começou a passar por todas as vezes que ela havia feito o Nembutsu, pensando em outras coisas, querendo fazer barganhas com o sagrado. O que eu vou ganhar? Eu quero saúde, quero que meus filhos tenham sucesso. Todas as barganhas que ela fez,
Até que ela achou, entre todos aqueles milhões de Nembuts que ela fez desde jovenzinha, tinha um que foi de verdade, que foi de todo o coração, que ela teve fé completa em Amida Nyorai. Então, Namu Amida Butsu teve um. E ela disse, isso que eu quero levar para uma próxima existência, se é que há uma próxima existência. E é interessante pensar, né? As nossas preces, orações, rituais, quantos deles nós estamos inteiros no seu significado e na nossa presença? E quantos é só formalidade, tenho que fazer. É hora de fazer, eu vou fazer. Eu faço muitos rituais. Eu tenho, como minha prática religiosa, como monja, tem muitas pessoas que vêm fazer casamentos, missas memoriais, enterros, bênçãos de criança. E são todos rituais. Mas se você não está presente ali, acreditando no que está fazendo, é um teatro, é vazio. E nem teatro, porque teatro é uma coisa maravilhosa, né? Teatro é uma arte em que a pessoa se torna realmente o personagem. E às vezes tem pessoas que não se tornam esse personagem. Então é uma encenação que não tem coração, que não tem presença. De novo, não tem coerência, né? com o que se está se propondo a fazer e falar. Na verdade, as pessoas muitas vezes têm dificuldade de estar presentes em qualquer momento da sua vida. No momento cerimonial é apenas mais um. É mais um. Então, estão um pouco desdobradas. Tem uma história que eu sempre gosto de contar nas minhas palestras. Conta-se que havia um homem que ele gostava muito de viajar pelo mundo afora e ele tinha um hábito muito curioso. Todo local onde ele chegava, ele ia a um cemitério da cidade conhecer. Aí um dia ele chegou numa cidade e foi no cemitério e achou muito estranho, porque lá não havia a data que as pessoas nasceram e a data que as pessoas morreram, como normalmente se faz. Havia um prazo de tempo, do tipo 10 meses, 12 meses, um ano. Ele pensou, o que será isso aqui? Aí foi procurar alguém da cidade que pudesse explicar, encontrou um ancião, falou para ele o seguinte, é porque aqui a gente não anota nas lápides o tempo que a pessoa simplesmente sobreviveu, mas o tempo que ela estava realmente viva. Olha que bonito, que bonito. Eu fico imaginando quanto tempo teria na nossa lápide se a gente morresse agora. Né? É verdade. Tanto que a gente anda desdobrado. O que vivemos de verdade, né? Quantos tivemos inteiros em alguma coisa na vida. É verdade. Eu lembro o Thich Nhat Hanh, aquele monge vietnamita, ele morreu alguns anos atrás, e ele disse assim, quando eu morrer, escrevam no meu túmulo, eu não estou aqui. Eu não estou aqui dentro, nem estou lá fora, mas eu estou onde você estiver em presença pura. Não é interessante? É, bonito. Não estou nem dentro, nem fora do túmulo, mas estou onde vocês estiverem em presença pura. E dizem, eu nunca fui ao espaço dele, que era na Borgonha, na França, que de hora em hora eles tocavam um sino, tocam ainda, né? E nesse sino você para o que você está fazendo para estar presente. Está limpando o vidro, tocou o sino, lém. Respira. Está trabalhando no computador, para, respira. Para voltar sempre a estar presente onde está. Meio hábil, né? De trazer as pessoas de novo à presença. É uma ferramenta, né? Para acordar. É isso. Bom, segundo o Buda, a libertação da dor seria algo possível. Faz parte das 4 nobres verdades, não é? A senhora pode explicar para a gente como é que a gente pode, como isso pode acontecer, como podemos superar a dor numa situação prática? Vamos lá, as 4 novas verdades, vamos ver, nós temos esse príncipe histórico, Shakyamuni Buda, ele tem uma experiência mística, tem o que a gente chama de despertar, ele vai chamado de Buda, que significa aquele que acordou, que despertou, e o que ele percebe nesse processo, é o primeiro ensinamento que ele dá para um grupo de praticantes que o seguiam, afinal eram seguranças do que o pai dele tinha mandado, né? Mas ele vai dizer, insatisfação existe. A gente tem traduzido muito como sofrimento, mas dukkha seria insatisfação. Então, temos insatisfações na vida. Tem causas para a insatisfação. Não estou com quem eu quero, não estou fazendo o que eu gostaria de fazer. A velhice, nascimento, morte são todos causas de sofrimento, de insatisfação. Mas existe um estado chamado de nirvana, que é paz e tranquilidade, que é um pouco parecido com a pergunta inicial. A felicidade existe? O que é felicidade? Um estado de tranquilidade, de coerência, inclusive na tristeza ficamos tristes, na alegria ficamos alegres, mas não derrapamos em nenhum deles.
Não ficamos aprisionados em nenhuma das emoções, mas as percebemos, sentimos e deixamos que se passe e agimos de alguma forma adequada. Então ele encontra esse estado de nirvana. E ele vai dizer que o nirvana é igual a um caminho de 8 aspectos. Tem 8 aspectos desse estado de plenitude, de bem-estar, com a existência, que é o despertar. E a memória correta é lembrar-se da verdade. Não é lembrar-se do que fez ontem de manhã, isso também é bom, mas não é o mais importante. O que é a essência da vida? Qual o sentido da existência? O que eu percebi? Ou o que eu estou procurando? O que eu estou encontrando? O que eu estou questionando? Eu acho importante, as pessoas não estão se questionando muito. Elas recebem as coisas assim. E quem está nos ouvindo agora, questionem-se. O que elas estão falando faz sentido, não faz sentido? Converse com os amigos sobre isso. Eu acho que o diálogo é tão importante, né? A reflexão, né? A reflexão. Então, o ponto de vista correto é outro aspecto. A memória correta, lembrar-se da verdade. E a maneira que eu estou vendo a realidade é correta ou não é? Por isso que eu preciso de interlocutores, pessoas que eu confio para ver, estou vendo do ponto correto ou estou me enganando? Porque a mente, e é o que Buda também vai dizer mais tarde, a mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. A nossa própria mente nos engana. Se nós não estivermos atentos, ela vai dizer, não, você está fazendo bem para tantas pessoas e pode estar fazendo uma grande maldade, criando muralhas, criando afastamento, recentemente impedindo que estrangeiros estudem em Harvard. É uma coisa que não é bem, uma coisa muito adequada para as circunstâncias do mundo atual, o que nós estamos vivendo. Então você se questiona, né? O meu ponto de vista é correto, é adequado? Se não é, quem vai me aconselhar? E tem textos antigos que falam sobre isso, né? Um bom, naquela época eram rei imperadores, né? Um bom líder é aquele que ouve o conselho de um bom conselheiro. Mas é preciso ter bons conselheiros. Porque se não tiver bons conselheiros, o governo não vai dar certo. E o povo vai sofrer, a comunidade vai sofrer. E eu acho que a gente encontra muito isto atualmente no mundo, né? Lideranças que não estão muito aptas a assumir esse papel. E trocam os pés pelas mãos, fazem coisas que podem ser prejudiciais, não só a eles, mas a toda a população mundial. Então, chegam momentos interessantes de pensar, o meu ponto de vista é correto? A memória é correta, o ponto de vista é correto, o pensamento está sendo correto, com quem eu me relaciono e converso, para ver se eu estou indo na direção certa, a fala correta, o que eu falo leva as pessoas a procurar a verdade, a procurar a essência da vida, o significado dessa existência e viver com plenitude? Ou estou desviando, vou te dar um brinquedinho, você se distrai e não pensa mais nisso? O que muitas pessoas fazem, né? Então, e assim vai, a fala correta, o pensamento correto, o meio de vida correto, a meditação correta, porque as pessoas acham que não entendem bem o que é meditação, qualquer coisa chamam de meditação. Existe uma forma de você transcender até a palavra dentro do processo meditativo. Você usa a mente, que a gente chama mente chitta, que é a mente que reconhece diferenciações, para você acessar um outro nível de percepção, onde nem a palavra mais chega. Quer dizer, qual é a essência do ser antes da palavra existir? Quem é você? Quem era você? E como você é agora? Isso está em você ainda, né? E o esforço correto. É outro exemplo que Buda dava, que eu acho muito interessante. Uma pessoa quer ir para o norte, põe o carro virado para o sul, e demora tanto a chegar, né? Mas não fez a direção, fez um esforço na direção errada. Que direção quer ir e como é que você se esforça para chegar lá? O esforço é necessário. E assim, são 8 aspectos, né, que nós temos que observar, e se a gente mantiver um deles completamente lúcido, os outros já estão inclusos. Na verdade, é como um círculo, né? Não é este, depois aquele, mas a gente didaticamente fala. Começa com a memória correta, o pensamento correto, um ponto de vista correto, a fala correta, o meio de vida correto, do que está vivendo, está explorando alguém. Os produtos que você compra, tanto para alimentação como para se vestir, eles são de empresas que você considera que são honestas, dignas, que você quer incentivar a continuidade, ou você compra qualquer coisa sem prestar atenção? Então, são coisas assim, no dia a dia,
começar a usar para que tenha plenitude na existência. E claro que a gente não acerta tudo o tempo todo. Erramos, falhamos. E aí nos renovamos, percebemos a falha. E é importante é se perceber onde é que eu falhei e como é que eu posso corrigir isso. E no imediato. Eu sou muito impaciente com meus alunos. Eu lembro sempre da minha superiora, que ela era tão paciente comigo e com todos nós. Eu, às vezes, fico impaciente e falo mais rispidamente, como que eles acorda, desperta, o que está fazendo? Por que está cheio de dedinho? Tira os dedinhos, seja mais natural na sua... Mas tem toda uma educação, tem toda uma formação, que as pessoas trazem isso nelas. Né? E não é que tem que tirar delas, mas perceber. E existe uma coisa mais simples na maneira de ser e estar no mundo, que não é uma coisa só estudada e educada, mas é uma coisa mais interior. E esse interior é que me interessa muito. E às vezes eu fico aflita porque eu falo, falta esse tantinho assim para a pessoa perceber que tem alguma coisa que ainda impede. E eu me lembro da minha superiora que, quando eu ia reclamar dela, porque no mosteiro a gente reclama muito para as nossas superiores, e ela dizia, é você que tem que mudar, não são elas. Eu falei, mas a menina está dormindo na aula. Eu tenho dificuldade de entender japonês, trago meus livros em inglês, estou fazendo um grande esforço porque isso é tão importante para mim. Ela está dormindo, ela disse, não é da sua conta. Você acorde, não ela. Quem está aqui para acordá-la sou eu, não é você. Não é da sua conta. Eu falava, nossa, não é? Eu muitas vezes pensava, essa japonesa não me entende. Depois de 8 anos no mosteiro, eu comecei a entendê-la. Era a primeira a acordar, ela, a última a dormir, atendia todas as pessoas, escrevia livros, dava entrevistas, tinha programas de rádio, estava disponível para quem viesse para tentar ajudar as pessoas ao despertar. E ouvia as histórias e compreendia. Era diferente, eu não queria muito compreender, eu queria que elas já fossem aqueles seres maravilhosos que eu imaginei que tinha no mosteiro. E quando eu cheguei, ela me disse, nós somos como pedras que a gente coloca dentro de uma jarra, a gente fecha a jarra e vai sacudir. E ponta vai bater com ponta. Quem ficar redondo primeiro não fere nem é ferido. E o que acontece quando a gente entra no mosteiro? Eu sou redondinha, eu não vou ferida e vou ser ferida. Mas no dia a dia da convivência íntima, 24 horas por dia, 3 em 3 meses mudávamos de aposentos e de companheiras de quarto. Então não cria relação de individualidade. Como que você se relaciona bem com todas as pessoas que vêm de lugares diferentes, pensam de forma diferente, têm hábitos diferentes do seu? E você não briga, e não fica com raiva. Nossa, é uma maravilha. Então eu descobri que tudo o que eu achei que eu já tinha aprendido nas práticas meditativas, nos grandes retiros que eu tinha feito, ainda não eram suficientes para eu começar a entender e aceitar as pessoas como elas são. E ainda é a minha jornada. Aceitar que estão nesse momento onde estão, mas também cabe a mim cutucá-las, provocá-las. Pensa, reflita, observe, perceba, porque às vezes a própria pessoa não percebe. E nisso eu ainda sou um pouco impaciente. Estou trabalhando a paciência eternamente. Convivência é uma coisa curiosa, né? Porque é a fonte das nossas principais felicidades e dos principais sofrimentos também. É verdade. Não suportamos as pessoas e também não suportamos ficar sem elas. Exato. E precisamos delas. É isso mesmo. Revela as nossas arestas mais pontiagudas da convivência. É verdade. E eu me lembro da Oyamaroshi, que era essa minha professora, em que eu nunca vi levantar a voz, nunca falou com grosseria, mas a gente conhecia os olhinhos dela. E quando ela estava brava, aquele olhinho dela vinha uma agulhinha assim, e a gente falava, fiz a coisa errada. Ela não aprovou e não precisava mais do que isso. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante. Estive com ela 2 anos atrás, ela está com 93 anos, e a primeira coisa, ela olhou para mim e disse assim, eu não vou me aposentar nunca. Eu falei, nem eu. Enquanto puder andar e falar, um monge não se aposenta de ser monge, né? Um ser humano não se aposenta de ser um ser humano. Uma professora não deixa de ser professora, pode não ter um cargo específico, mas não deixa de estar ensinando. E isso era outra coisa que eu vejo uma certa relação entre ela e você, é que sempre que está falando, está ensinando.
ela não tinha conversas fúteis e inúteis. Qualquer encontro que fosse da coisa mais simples, a gente recebia o ensinamento. E ela me deu uma caligrafiazinha em que ela dizia: quando você muda, o mundo muda. Quando cada um de nós muda o nosso olhar, a nossa maneira de estar no mundo, tudo começa a mudar à nossa volta. Mas eu quero que o mundo mude, não eu. Que era sempre a minha questão. As outras não estão fazendo, não está sendo certo. Ela dizia: é você que tem que mudar. Na hora que você começar a entender as outras monjas que estão aqui, você vai deixar de exigir delas o que elas não têm para dar. E ela dizia: o mosteiro é o lugar onde você põe uma sementinha. E essa vai crescer ou não. Mas você não vai fazer delas Budas porque vieram aqui, porque ficaram 5, 10 ou 20 anos. Cada um tem o seu tempo, a sua maturidade. A gente provoca, aquece, como se fosse um lugar de aquecer uma plantinha para que ela cresça e se desenvolva no seu potencial, não no meu. E que ela alcance a sua plenitude nos seus valores e princípios, que são, se concordou a ser um monge budista, tem os valores e princípios dos ensinamentos, né? Então tem que segui-los. E nem sempre é fácil. Então, de 15 em 15 dias, nós nos arrependemos, que eu acho isso tão bom. De 15 em 15 dias tem a cerimônia do arrependimento, em que diz o seguinte: todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido do meu corpo, da minha boca e da minha mente, agora de tudo eu me arrependo. De 15 em 15 dias, rever o que eu fiz nesses últimos 15 dias. Onde é que eu falhei? E como é que eu posso fortalecer esse lado mais fraco meu? Então, o arrependimento é uma proposta de metanoia, de transformação. Eu tenho que me transformar, mas eu tenho que perceber onde é que eu falhei. Então, tem esses... Uma vez eu machuquei o meu joelho, e aí ela dizia para mim: se você machucou o joelho, é porque você não cuidou de você de forma adequada. Você exagerou, porque eu queria sentar em posição de lótus completa, e para fazer a lótus eu tinha que fazer um clique no joelho, tinha que fazer outro para levantar, e um dia não aconteceu e teve uma ruptura. E ela disse: porque você não foi cuidadosa com você mesma. Então, antes de dormir, olhe para o seu travesseiro, faça 3 reverências e se arrependa todas as noites, porque você é responsável pelo seu corpo também. Por que você forçou tanto? Você queria se exibir para quem, né? Para quem você estava querendo demonstrar que você pode sentar em lótus completa, se o seu corpo estava dizendo: está doendo, não dá, não posso? E foi uma coisa muito interessante. Eu lembro, ela pôs uma cadeira para mim na sala de meditação, não tem cadeiras lá, todo mundo senta com as perninhas cruzadas, mesmo que não seja lótus completa, meia lótus. E eu sentava num cantinho lá, numa cadeira, e chorava, e chorava. Eu disse: como é que eu vou ensinar meditação se eu não posso sentar na postura de meditação? E agora, com a maravilha da idade, eu faço zazen numa cadeira. E ensino as pessoas que você pode meditar muito bem numa cadeira, que não é só uma pose, não é só uma posição, é uma coisa interna que você tem que trabalhar para acontecer. Uma postura mais de alma do que de corpo, né? Não é? É interessante isso, porque muito jovem queria mostrar, né? Olha, eu sinto forte, eu sinto melhor que as outras, eu sou mais monja que as outras, eu sou mais espiritualizada que as outras. Para a gente derrubar esse ego, parece que já derrubou e não derrubou, ele ficava lá, tinha sempre um lastro, né? Um lastro, um lastro. E a insistência, um dia eu falei com ela disse assim: ela disse: Kohen-san, derreta esse gelo, porque eu era durinha, sabe? Eu tinha lido os textos sagrados e todos têm que se comportar desse jeito que eu li, estava aqui, ó. E ela disse: somos humanas, estamos no século XXI, minha filha. Não é a mesma coisa do século XIII. Podemos pegar esses ensinamentos e adaptá-los à nossa realidade. E ela falou assim: Kohen-san, derreta esse gelo. Eu falei: por que a senhora não me derrete o gelo? Ela falou assim: não sou eu, são os ensinamentos. E aí volta a mesma coisa que Buda falou quando ele está nos seus últimos momentos de vida, né? Não se lamentem, não é meu corpo que vocês amavam, mas os ensinamentos. Faça dos ensinamentos o seu mestre e eu vivo para sempre. Então, para nós, a vida eterna
é este manter os ensinamentos e passar de uma geração a outra, porque este é o corpo Buda, não é o corpo físico dele. Através do corpo físico, ele teve as experiências que teve e acessou um nível de consciência, e ele diz, todos podem acessar. Eu não sou especial, mas é preciso procurar. E eu acho que a provocação maior que a gente faz para as pessoas hoje é procure. Vocês todos podem acessar aos níveis mais íntimos e profundos de consciência, a um estado que a gente fala é acessar a casa do tesouro, onde tem riquezas incomensuráveis, que não se acabam nunca, são muito mais valiosas do que todas as possíveis pedras preciosas que se encontram por aí. E a gente pode adentrar esse lugar, mas tem que querer entrar. E vão ter guardiões, protetores. Se você não estiver preparado, não adentra. Se estiver lá com alguma ganância, é história de várias histórias que nos contam, né? Que vai entrar na casa do tesouro, mas só a pessoa que estava em pureza é capaz de pegar a taça do Santo Graal, não é? É só quem realmente não tem a intenção de ganho. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a intenção de compreender mais, de entender mais, mas não de agarrar alguma coisa e pegar, mas deixar-se absorver, né? Não é muito fácil, mas é um caminho bem interessante. É a própria essência do nobre óculo caminho do Buda. Exatamente você não buscar as coisas em si, mas a retidão na forma de fazê-las, né? Isso. O objetivo é a retidão. Isso. Mas é curioso como às vezes a gente tem, e temos de fato, ensinamentos muito preciosos, mas parece que tem um momento de fazer sentido para as pessoas. Cada um tem o seu momento. É verdade. Eu gosto muito de uma história que se conta sobre Sócrates, que uma vez Sócrates falava e os seus discípulos giraram para ele e disseram: mestre, o senhor é tão bom, o senhor fala tão bem, tem umas coisas tão profundas. Por que a gente não pega os 8 tiranos de Atenas, amarra eles aqui? E o senhor fala horas para ele, quando soltavam, ter se tornado todos filósofos. E aí Sócrates disse: olha, minha mãe, Fenaretes, era parteira, que era uma excelente parteira, mas uma coisa que ela não seria capaz de fazer é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Olha só. Ou seja, tem um momento de gravidez para cada um. Um momento em que essas coisas estão necessitando aflorar, e como a senhora falou, estão em todo mundo, né? Mas tem um momento em que é necessário aflorar. E esse momento é que a gente tem que procurar ser parteiro, estar por perto, né? E enquanto quem não está no momento ainda de dar à luz, tem que esperar, deixar que caminhe, ter a paciência necessária. É verdade. É verdade. Bom, sabedoria é algo muito raro de se buscar e ainda mais de se possuir em nossos dias. Segundo a sua concepção, qual a diferença entre um intelectual e um sábio? Um mero intelectual e um sábio? Bom, há pessoas que estudam muito e decoram muitas frases interessantes e bonitas, mas não utilizam na sua vida. E a gente fala, a pessoa sábia é aquela que consegue ler os sinais no caminho. É como estar andando numa rua, o sinal fica vermelho, a gente para, amarelo, se prepara e verde vai. E tem pessoas, não, mas eu li que eu posso atravessar essa rua, porque no livro tal, parágrafo tal, estava escrito, e causa um acidente. Porque eu sei intelectualmente, mas não sei colocar na minha vida, na prática do dia a dia. Eu acho que o estudo intelectual é muito importante. É uma questão que no Japão se questionava muito, entre o praticante e aquele que é só intelectual. Mas o praticante, muitas vezes, não tem tempo de estudar tanto quanto o intelectual tem, e pode absorver dessa fonte e trazer para a sua prática diária. E o intelectual também pode ter, e muitos têm, momentos de prática, de colocar em prática aquilo que leu, estudou e aprendeu. Mas alguns apenas repetem sem ter compreendido em profundidade. E outros são aqueles que têm as duas coisas simultaneamente. Havia uma questão no Japão, né? Entre ser monge ou ser intelectual zen budista. Falei assim, não, mas nós precisamos de ambos. Nós precisamos do estudo, do conhecimento, das referências e precisamos de pôr isso em prática no dia a dia, na nossa vida. E perceber como se juntam muito bem. Um não é um obstáculo ao outro. Só que a nossa sociedade valoriza muito mais o intelectual, né? Sim. Aquele que tem títulos e não necessariamente aquele que
tem uma transformação da sua conduta na vida, faz alguma diferença, vivencia aquilo que sabe. É verdade. E, inclusive, nosso sistema de educação não ensina para sabedoria, ensina só para intelectualismo. É. E o ano seguinte, né, o professor Clóvis de Barros fala sobre isso, né, quando ele estava estudando. Você está no primeiro ano para você passar para o segundo. Do segundo é para passar para o segundo ciclo. Agora você vai para a universidade, agora você vai ter uma boa empresa. Mas e o prazer de estudar, onde que foi? O prazer do conhecimento, do aprendizado, não é ensinado às pessoas, né? Sinta prazer em estudar. Não é porque você vai ganhar uma coisa depois, não é porque você vai passar de ano, é porque é gostoso estudar. Eu tive a benção, minha mãe gostava muito de estudar. Ela se divorciou, separou do meu pai, era disquite na época, e ela foi fazer a faculdade de filosofia. E ela chegava em casa, ela montava, tinha uma mesinha de jogo que meus avós jogavam cartas. A gente também jogava com eles, mas ela abria aquela mesinha, punha os livros assim, agora eu vou estudar. Ela quase que saía a aguinha da boca, como a coisa mais prazerosa do mundo. Então a gente aprendeu, e minha irmã, que estudar é uma coisa gostosa. E ela tinha muita dificuldade com estatística, e na faculdade que ela fazia tinha um professor chamado Severo. Diz que ele era muito severo e que ninguém passava sem exame oral. E ela quebrava a cabeça assim, se alguém entendeu isso, eu sou capaz de entender. E lia, estudava, procurava livros, e foi a única na turma que passou sem exame oral. Porque se é difícil, eu posso, é um estímulo ao estudo. E não é difícil, eu vou deixar de lado. E eu acredito que talvez uma dificuldade que a gente tenha com a educação hoje é que muitas pessoas, se fica difícil, complicado, eu não quero mais. Eu quero fazer o que é fácil. Eu quero ter respostas rápidas, né? Não quero ler textos muito longos. Eu quero resumos de tudo e quero rapidamente acessar conhecimentos que não sem muita profundidade. Mas a gente começa assim. Eu não vejo nada errado com isso. Começamos com essa superfície, mas aí dentro de nós, de alguns de nós, como você falou, vai amadurecendo, vai engravidando, né? Alguma coisa que vai chegar lá um dia. Então não é que a gente já tem que dar só o conhecimento mais profundo, né? Mas existe um conhecimento mais profundo, acessível a quem passou por determinadas etapas do conhecimento e pode reconhecê-lo, porque é nosso, não é do outro. Mas muitas vezes aquilo que a gente considera como intelectualismo detém-se no acúmulo de informações. Né? Exato. Não necessariamente são pessoas mais justas, mais fraternas, Exato. melhores como seres humanos, É só verdade. pela quantidade de títulos que ostentam, infelizmente. É verdade. É verdade. Na sua opinião, qual seria a virtude que o homem mais necessitaria conquistar nos dias de hoje? Dado o quadro que a gente vive, o painel mundial, qual a virtude que a gente mais precisaria? A gente tem um quadrinho também que a gente paramitas, né, que seriam as virtudes dentro do budismo, em que a gente começa com a doação, a resiliência, né, quer dizer, você não desiste de seus propósitos, a empatia, né, que é uma coisa que falta um pouco também. Eu acho que tem vários aspectos. Por isso que eu digo sempre que o despertar da consciência, essa percepção que você é o todo e que o todo está em você, e que tudo que você encontra e todas as pessoas que você encontra são essa manifestação do sagrado, e que você tem sempre alguma troca possível a ser feita, isso eu acho que é uma grande mudança e transformação da humanidade. Por isso que eu acredito que através não só da intelectualidade, mas das práticas coerentes com aquilo que nós acreditamos, transforma o mundo. Como aquele autor, ele é um historiador de Israel, Yuhan, que escreveu vários livros. Um dos livros dele, ele diz que de repente ele encontrou a meditação Vipassana. E quando ele estava achando que não tinha mais solução para o mundo, ele falou assim, não, se as pessoas praticarem meditação, e se elas tiverem essa expansão de consciência, que somos um só corpo, uma só vida com tudo que existe, vão cuidar melhor de si e de todos. E isto é uma virtude a ser desenvolvida. Esse olhar cuidadoso e amoroso e respeitoso com a vida na sua pluralidade de manifestações.
A ideia da unidade, a fraternidade é uma virtude requintada, né? É, Um mundo mergulhado no egoísmo do jeito que está, pois é uma é, virtude fácil de conquistar, né? é. Mas até esse egoísmo, ele é o manifesto. Ele faz parte, ele é esse todo manifesto. Claro, não existe nada fora, né? Nada, tudo são aspectos. E a gente começar a percebê-los e falar: nossa, como eu estou sendo egoísta neste momento. Que interessante. Isso também está em mim. Mas como é que eu vou além disto? Aquele que percebe é aquele que pode corrigir o erro. Mas quando a pessoa não percebe, ela fica insistindo no erro e querendo convencer. Hoje tem muitas pessoas que eu falo são militantes de dietas, de maneiras de estar no mundo, e querem impor isso aos outros, em vez de acolher que há maneiras diferentes e momentos diferentes. Por exemplo, no Tibete não tem verduras, tem neve, de nem sei de que altura que são as neve, tanto que não se pode enterrar os mortos, porque não tem terra, então os corpos são dilacerados para os pássaros levar. Como é que você vai dizer para um tibetano que seja vegetariano? Se ele não tem vegetais, não é? Então a gente tem que entender um pouco o que é alimentação e quais são as condições de cada ser humano, e não dizer que todos nós temos que seguir um padrão que eu considero certo e adequado, e vou fazer campanhas muito fortes com aqueles, vou cancelar aqueles que não concordam comigo, que é outra coisa que acontece muito, né? O cancelamento. Não fale mais comigo se você não pensa como eu penso. Mas que bom que não pensa como eu penso, porque a gente pode conversar, né? Tem coisas para trocar, né? É. Realmente isso tem muito a ver com essa superficialidade de achar que uma postura como um regime alimentar determina a virtude de um ser humano. Um ser humano é algo tão maior É e exato. tão mais complexo, né? É exatamente. Hum. Exatamente. Um dos problemas que a gente discute muito isso hoje, que é uma questão muito forte, né, é de como devemos reagir às influências que recebemos da internet, que nem sempre são boas. Tem coisas boas, tem coisas muito interessantes, muito válidas, mas tem muita coisa complicada, como nós sabemos, né? Como é que nós devemos reagir a essas influências que recebemos da internet? Eu sempre volto à frase: conhece-te a ti mesmo, né? Você conhecendo a si, você vai fazer escolhas adequadas. Senão a gente não faz escolhas adequadas. Claro que os algoritmos são muito interessantes, né? Por exemplo, as redes sociais perceberam que eu gosto de cachorros e me mandam tantas coisas lindas de cachorros que chega um momento que eu não aguento mais. Satura, por melhor que seja. E eu digo isso às pessoas, mesmo quem seja diabético e que goste muito de açúcar, você não pode só comer açúcar o tempo todo. É fastidioso. Por isso que entramos em tédio, em depressão, porque começa tanto estímulo positivo daquilo que eu gosto, que chega uma hora que eu não gosto mais, e que eu não quero mais ver isto. E de repente não me interessa mais, porque tem outras coisas que possam vir me interessar. Então, quando fala-se muito da inteligência artificial, e algum autor recentemente disse que inteligência é coisa de ser vivo, não é de máquina. Nós emprestamos a nossa inteligência, nós alimentamos máquinas para que elas mais rapidamente do que nossa possibilidade orgânica possa resolver questões e trazer respostas. Mas elas foram alimentadas por nós. E elas se retroalimentar vai ser muito difícil, porque todas as informações ainda estão dentro das mentes humanas que passaram para as máquinas. Então não tem esse perigo mas é a parceria que se pode fazer com as redes sociais. Então, como é que eu, através de escolher os canais e as pessoas que eu ouço e os programas que eu decido escolher, podem me alimentar melhor? E tem alguns momentos que também a gente precisa de pausa, de ver bobaginha. Ver cachorrinho bonitinho, gostosinho, não é bobagem, é lindo, um ser humano, uma vidinha começando. Mas não é só isto. Eu não posso ficar horas no meu celular tendo o prazer de ver cachorrinhos fazendo coisas lindas e muito gratificantes para o meu coração, porque é muito amor que faz surgir, né? Mas eu também posso sentir amor por ouvir um texto que é mais difícil, que eu tenho que tentar desvendar o que está por trás dessa fala, não é? Então a gente tem que saber escolher. Por isso que tem o conhece-te a ti mesmo. Quem sou eu? O que sou eu?
o que a mente humana pode acessar. Não se contente com os docinhos apenas. Os docinhos são saborosos, mas às vezes é preciso ter um amarguinho no meio, um salzinho no meio, alguma coisa que faça até apreciar melhor o doce. Senão fica só... É sempre que nem a gente falava da televisão, né? Que a pessoa ficava lá não agindo, não interagindo. Agora vão fazer televisões de interação, né? Que é uma coisa um pouco mais interessante, mas não sei como isso vai se dar. Como que eu, da minha casa, vou interagir com um programa de televisão se somos milhões de pessoas interagindo ao mesmo tempo? Eu não sei, provavelmente vão conseguir fazer isso, mas não creio que seja para a minha geração. E eu vejo, eu tenho 2 bisnetinhos, e eu vejo eles crescerem, e a coisa que mais me alegrou foi quando a minha neta e o marido dela fizeram uma proposta para eles, o ovinho de Páscoa, sei lá o que era, que os 2 irmãos juntos tinham que encontrar o caminho do tesouro. E eram várias pequenas coisas que, se não fizessem juntos, não dava certo. Então, não é eu vou conseguir, eu vou chegar primeiro, um é 4 anos mais velho que o outro, mas um dependendo do outro para chegar até o ovinho lá que eles acabaram encontrando em algum lugar. Eu falei, nossa, isso foi um meio pedagógico tão hábil, tão inteligente, que eu falei, isso me alegra saber que vocês estão educando crianças para compartilhar, para trabalhar juntos. Não só para competir, eu sou mais inteligente, mais forte, mais velho, né? E posso acessar. Mas como vamos acessar juntos? Eu falei, tem muitos meios hábeis educacionais que eu acho que já estão sendo desenvolvidos, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo, e que pode ser uma inspiração para essas novas gerações que vêm. Eu acho bem interessante. Acho que a Finlândia, um país assim, que a criança entra na escola e ganha um iPad. Mas o iPad é controlado pelos professores, que não são chamados de professores, mas de monitores, organizadores, né? Então tem horas de brincar e tem horas de estudar. E aí tem as reuniões e as decisões tomadas em grupo, tanto os alunos como professores e pais, decidindo o que vamos fazer, o que vamos comprar, quando é que vamos ter atividades, uma coisa mais interessante. Não sei se vamos chegar lá todos nós, e quanto tempo levaria para isso acontecer, mas uma educação mais compartilhada, né? E desenvolver o prazer de estudar e de aprender e desenvolver o intelecto, não para ter títulos, né? Mas para viver de forma mais plena. Com certeza. Há muito que se fala a respeito da difusão de vícios através da internet, né? Venda de drogas, pedofilia, Sim. e mais uma série de outras coisas que estão sendo discutidas agora, grupos de garotos que têm preconceito contra mulheres, a senhora deve estar ouvindo falar sobre isso, né? Sim. Um monte de loucuras. Mas o que eu percebo é que as redes sociais, os meios virtuais de comunicação, são uma forma de extrapolar uma vida que está sem sentido, né? Se você tira esse meio, vão encontrar outros meios. A vida é sem sentido, tem que ser resolvida independente dos meios virtuais ou não que são utilizados para isso. O homem, se quiser se alienar, pode se alienar até com sinal de fumaça. É isso aí. Então tem que encontrar uma forma de dar mais sentido à vida do ser humano, porque senão a alienação tira o computador, virá outra coisa, e ele continua se alienando. É isso mesmo. É isso mesmo, porque já existia antes. Isso. Se tornou mais visível agora. Se mais criou momentos, que se criou meios para facilitar essa visibilização, né? Mas isso já existia e existiu sempre. E a ideia do pertencimento. Então eu quero pertencer a um grupo bem maluquinho, porque vão ver como eu sou extraordinário. Eu não sigo as regras, não sigo meus pais, né? Eu vivo de outra forma, né? Então começa a fazer coisas absurdas, porque não tem visibilidade de si mesmo, não gosta de si mesmo. Eu sou invisível ao mundo. A gente às vezes tem pessoas que perseguem outras porque precisam de visibilidade. É quase um grito: cuide de mim, veja que eu existo, me dê visibilidade, né? Quem educa um filho deveria se preocupar em ensiná-lo principalmente a quê? Qual a primeira coisa que a gente deveria se preocupar em ensinar a uma criança que está chegando aí na sociedade? Apreciar a vida, apreciar cada instante da existência, apreciar uma folhinha, um raio de sol, um animalzinho, um bichinho, um inseto, estar presente na sua vida, viver com alegria, com contentamento. E na hora da tristeza pode chorar, não tem nada ruim em chorar,
Mas não fica só chorando. Depois de chorar, percebe que ri de novo e que as coisas passam, né? Levar à beira de um rio, né? E ver como o rio corre. E que nenhuma gotinha permanece no mesmo lugar e, ao mesmo tempo, essa gotinha vai virar nuvem e vai cair chuva e está sempre circulando, né? Apreciação da vida, eu acho que é a coisa mais importante. E para isso os adultos precisam saber fazer isso, né, para ensinar. Precisam. Então nós temos que primeiro ensinar esses pais, esses adultos, esses professores. Quando falam de ensino religioso nas escolas públicas, é um aterrorizador, porque quem são os professores que vão ensinar o quê? Eles vão ensinar realmente uma visão diversificada das várias tradições espirituais ou vão puxar para a sua crença, a sua religião, o seu grupo? Então, é muito difícil isso. Por isso que eu acredito mais na transversalidade, né? Uma sugestão que uma vez eu fiz para um grupo era isso. Como é que você faz, por exemplo, em matemática, para uma criança? Tinha um rabino, tinha um pastor, tinha uma freira, tinha um espírita, tinha um grupo de... Quantos religiosos tinham naquela sala? Então, eu já coloquei todos que são religiosos de alguma tradição, né? E são reconhecidamente religiosos. E não coloquei que um é melhor que o outro ou pior que o outro. Eles têm religiões diferentes, mas são pessoas que se dedicam a uma religião. Então, você começa a falar dessas diferentes religiões e mostrando semelhanças, pelo menos na maneira de viver. Escolheram viver uma determinada tradição. E estão vivendo bem ou não, não sei. Mas um tem certos hábitos, esses outros hábitos, então você vai mostrando, né? Em que áreas do mundo surgiram, como que elas surgiram, né? E não querer dar uma aula de religiões especificamente. Ou ensinar mesmo uma espiritualidade que não está necessariamente vinculada a nenhuma religião, né? Que é uma coisa importante também. É isso. É isso. Bom, e por fim, segundo a sua visão, o mundo atual caminha para uma melhora? O que a senhora pensa sobre a nossa época histórica? Eu nem sei o que seria uma melhora. Eu nem sei, porque quando a gente olha assim, uma visão muito rápida sobre a história da humanidade, onde estamos e para onde estamos indo, né? E eu acho que, de certa forma, se a gente pensar, vamos dizer, na questão de saúde, na questão da doença, na questão da imunidade, que aprendemos a lavar as mãos de um paciente para outro, né? Que aprendemos várias coisas, como talvez ter uma longevidade saudável. Para nós, eu acho que nós já crescemos bastante, avançamos bastante. Mas eu ouvi falar, eu não encontrei esse autor, que eu acho que foi em Paraty, que alguns anos atrás ele esteve, e ele dizia que ele acredita no DNA humano. E eu achei isso maravilhoso. O nosso DNA quer sobreviver. E para a sobrevivência humana, nós vamos ter que fazer mudanças da maneira de ser e estar no mundo, porque senão nós vamos acabar com a possibilidade de vida humana no planeta. O planeta continuará com outras formas, mas nós, humanos, se nós continuarmos sendo tão agressivos, destrutivos, tão materialistas, tão superficiais, criando tantos absurdos em maneira de relacionamento e forma de estar no mundo, nós podemos destruir a capacidade de vida humana no planeta. Mas o nosso DNA, ele não quer isso, ele quer sobreviver. E eu acredito que isso é a grande transformação que vai ser de toda a humanidade, dessa percepção que ainda não está comum a todos, que a nossa sobrevivência, não só individual, mas social e coletiva, depende de uma mudança de olhar, de ser no mundo. Eu acredito que nós vamos chegar lá. Em vez de ver aqueles filmes apenas que está tudo destruído, não tem mais solução, é encontrar soluções das inteligências se comunicarem e criarem causas e condições de respostas que ainda nem sabemos quais são, mas que podem criar um mundo mais harmonioso, mais respeitoso e mais saudável para grande parte da população mundial. Ou seja, se a gente não sobrevive por virtude, que seja por instinto de sobrevivência. De ser violência biológica. Por aí. Que seja que vai DNA. fazer com que a gente seja virtuoso. Essa é o que eu acredito. Porque sem as virtudes nós não chegamos lá.
Mas se eu não aprendo apenas, se eu não consigo ensinar e transmitir e provocar a virtude do outro, lembre-se que o seu DNA quer sobreviver. Ele só sobreviverá se a virtude for poderosa. Se a gente ocupar o espaço que a natureza reservou para nós, né? Exato. Nosso locus. Que assim seja, né? Que assim seja. Bom, é isso, monja. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco, pelas suas palavras inspiradoras. E espero que também sejam inspiradoras para todos aqueles que nos ouvem, que possam gerar boas reflexões. Um grande abraço a todos.